Foi? Acho que eu tô ao vivo, eu acho. Seguinte, eu vou dividir, na verdade, entre algumas partes a live. Eu acho que eu vou dividir, em 2 partes, eu acho. Né? Se der tudo, enfim, 2 partes, vai em 2 partes. A live sobre esse livro aqui, que a gente conversou bastante, inclusive. Lá nos stories, né? Enfim, eu fiz todo um compilado de stories sobre esse livro da Ruth Nesco. Na verdade, eu fiz sobre 3 assuntos, né? E, enfim, todos estão entrelaçados, no final das contas. Partiu tudo de um filme que eu assisti, que se chama Um Filho, na verdade, que é do mesmo diretor daquele filme que se chama Meu Pai, né? Com Anthony Hopkins, que ganhou até o Oscar, né, de melhor ator por conta desse filme. Esse filme ele é com o Hugh Jackman, que faz o Wolverine, né? Então, certamente, enfim, todo mundo conhece o Hugh Jackman pelo Wolverine. E aí eu assisti, eu fiquei bem impactada, eu já imaginava o que seria, porque esse diretor, ele tá sendo tomado, né, como um grande romancista, digamos assim, né, do cinema contemporâneo. Realmente os filmes dele são complicados, assim, né, sobretudo de um ponto de vista existencial, porque tocam em assuntos que todos nós somos, enfim, nós estamos ali também, né, de alguma maneira no cinema dele, né, todos nós somos tocados, todos nós somos de alguma maneira chamados, né, nessas temáticas que ele vai tocando ali nos filmes dele. E com um filho não é diferente, ainda que você não tenha filhos, né, você certamente é filho de alguém. Então as temáticas que ele vai trabalhar ali versam sobretudo pelas relações. Ele quis, obviamente, né, ele dá uma ênfase maior nas relações entre pais e filhos, né, então entre um homem com seu filho especificamente, mas claro que você pode ampliar isso para todos os outros âmbitos, enfim, que certamente poderiam se encaixar, né? Então relações de mães com filhos. Mas eu acho que foi até uma decisão acertada do diretor, porque tem muito filme sobre relações entre mães e filhos. Mãe e filha, mãe e filho. Sempre tem muito, né? Tem todo aquele clichê freudiano que é colocado nos filmes a respeito da figura materna e a importância da figura materna, né, na formação da personalidade, na formação da constituição psíquica das crianças. Então, o fato dele ter dado uma ênfase para a relação entre um pai e um filho, inclusive de maneira encadeada, né? Então, o pai daquele pai, né, a relação deles primeiro, depois a relação do próprio pai, que é o personagem do Hugh Jackman, com o filho dele, e, enfim, tudo que poderia vir de maneira subsequente daí. Eu achei que foi uma decisão bem acertada do diretor. E a partir disso, né, a partir desse delineamento, a partir desse direcionamento, a gente vai trabalhar com coisas que são, assim, interessantes. Então, a primeira coisa, do que fala o filme, né? Acho que esse é um primeiro ponto pra gente realmente tomar aqui, porque ele vai conversar com todos os outros pontos que a gente vai elencando ao longo da live, né? Do que fala o filme? O filme fala sobre a relação de um pai, especificamente com o filho dele, sobretudo após a separação desse pai com a mãe, né, desse filho, que é um adolescente de 17 anos. E aí, depois de 2 anos que ele já tá separado, ele já tem nova família, inclusive, já tem um bebê recém-nascido, que é o novo filho dele, a ex-mulher dele vem e pergunta se ele não pode conversar com o filho dele porque ela não sabe mais o que fazer, porque o filho já tava há muitos dias, quase 1 mês, sem ir pra escola e etc. E aí, na medida em que esse pai vai conversar com esse filho ele faz um pedido literalmente de socorro, né? É literal, ele diz, me ajuda. Ele literalmente diz isso, porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele, né? O filho diz que não entendia o que estava acontecendo com ele, não sabia o que era isso. E pediu ajuda pro pai, ele disse que ele não sabia como lidar com a vida. É até um pedido meio angustiante, né? Porque a gente pede ajuda em questões pontuais, situacionais, que a gente consegue descrever muito bem o objeto, né? De maneira objetiva, inclusive. Você pedir ajuda porque você não sabe lidar com a vida, isso é angustiante, porque, porra, a vida é tudo, né? Tudo é vida, né? Tudo pode estar inserido ali
nesse processo de pedido de ajuda, pedido de socorro. E aí esse pai fica assustado, mas acha de antemão que isso é simplesmente algo da fase, né, da vida ali do adolescente, que ele não sabe muito bem como lidar, aquela crise de adolescente que ela é natural, que ela é normal, enfim, e segue a vida, mas aceita, né, com que o filho vá morar com ele, porque o filho pediu para morar com ele, né, aceita isso, e aí, enfim, terá alguns problemas a partir daí, né, porque a atual mulher vai ter uma dificuldade de aceitar, ela vai achar que, enfim, é prematuro e tal, e aí o filme vai se desenrolar a partir daí. A grande questão é que o menino, ele é um menino completamente melancólico, e melancólico no sentido psicanalítico da palavra, inclusive, né? Ele é um menino que não tem qualquer tipo de perspectiva de vida, né? Qualquer tipo de sentido na vida para que você fique preso à vida. Porque o que faz com que a gente fique preso na vida? Para além, obviamente, de uma pulsão de vida. A pulsão de vida é quando você, de alguma maneira, inconsciente ou não, você vê sentido nisso tudo aqui. O que faz com que as pessoas entrem num processo depressivo crônico, né? Um processo depressivo gigantesco, que apresente um estado de ser melancólico? É porque se perdeu o sentido de vida. Eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, isso é muito interessante, porque se a gente olhar, né, o zeitgeist, né, histórico, ou seja, na medida em que a gente foi tendo ali avanços históricos de progressão, né, cronológica, historicamente falando, a gente foi vendo que os problemas de um tempo, eles foram sendo modificados. Então, se você pega ali, por exemplo, o século XIX, né, século XIX, início do século XX, qual é o problema ali, né, qual é a doença da época ali? Era a histeria. Aí você vai ver, por exemplo, mulheres completamente reprimidas sexualmente, você vê a racionalidade, né, ela sendo muito requisitada dentro da ciência. E aí você olha para tudo isso, você olha para esse entorno todo, você vê a criação da psicanálise, obviamente, e, entre aspas, quase que uma libertação feminina promovida pelo Freud, né, a ponto de se ter, por exemplo, alguém que queira escutar o sofrimento feminino e que não simplesmente coloque isso, né, na conta de que não querem realizar aquilo que elas foram programadas para realizar e etc. O que uma mulher deve fazer, né? Qual é o entendimento? Ela deve casar, ela deve ter filhos, ela deve cuidar da casa, do marido. E o Freud, ele não parte desse reducionismo, né? O Freud vai fazer um entendimento mais amplo de toda essa questão. Quando você entra aqui no século XXI e você percebe, por exemplo, que o problema do século, isso dito de inúmeras maneiras, né, por inúmeros teóricos, que o problema do século XXI é a depressão, o mal do século XXI é a depressão, né, tanto que tem várias chamadas aí, públicas inclusive, colocando a depressão como o mal do século. O primeiro artigo que eu escrevi na época da faculdade, inclusive, tem a ver com isso, né? O primeiro trabalho consistente, teoricamente, que eu fiz tem a ver com isso, que foi desmistificando essa noção de que a depressão é o mal do século, né? E que, justamente por conta dessa modificação que vai se tendo histórica, você vai vendo que não é o mal do século. Tal como a histeria também não era o mal do século. São determinados componentes da existência humana que sempre vão se presentificar, sobretudo quando você perde noções muito basilares, né? De sentido, inclusive. E aí, se a gente olhasse simplesmente por esse prisma, né, entendesse a depressão como o mal do século, o que levaria a depressão a ser o mal do século? Certamente o que está no motor fundamental ali para a gente entender a depressão como o mal do século é a perda de sentido de vida. É a perda, inclusive, de determinados lugares completamente instituídos. É a perda de determinadas localizações que já estavam previamente definidas, né? A perda de noção de autoridade, é a perda de noção de merecimento, é a perda de valores éticos, morais, simbolicamente que constituem uma civilização, é a perda do amor, de alguma maneira, né? Porque, enfim, essa liberdade sexual, ela promoveu, inclusive, tudo isso.
Você acredita que você pode se relacionar com todo mundo sem olhar a quem, e que, enfim, você não deve nada a ninguém, você realmente, de maneira direta e objetiva, você não deve nada a alguém, mas você também vai ter que lidar com as consequências disso, no final das contas. E aí, quando você olha para todo esse cenário, você vê as pessoas sendo tão impulsionadas a conseguirem determinados lugares, a conseguirem determinadas noções, e que elas ficam completamente perdidas, sem saber mais o que fazer, porque é tanta possibilidade que você não sabe mais quem você é em meio a tudo isso. É isso que é o fato da depressão ser considerada o mal do século. Não é que é a depressão em si, mas é essa perda de lugar, essa descentralização, inclusive, de determinados lugares que já estavam muito bem categorizados, postos e, enfim, entendidos por toda uma civilização. Então, quando você olha para tudo isso, você percebe que as pessoas estão cada vez mais sedentas por direcionamento, Você percebe que as pessoas estão cada vez mais sedentas por, enfim, por entendimento, por uma luz. Percebam que, no final das contas, tudo que se busca são lugares muito bem acalentadores, É muito comum eu receber, por exemplo, muito comum mesmo receber vários pedidos, sobretudo de alunos, o que é até entendido, porque o aluno normalmente ele espera que o professor ele consiga guiá-lo, norteá-lo, enfim, então é até entendível. Mas é muito comum receber esses pedidos de alunos que pedem literalmente para que eu direcione, para que eu dê uma luz, para que eu mostre o caminho correto a ser seguido. Justamente porque isso com premissas assim basilares que deveriam ser aprendidas em casa, só para vocês entenderem em que pé nós estamos no final das contas. Então, com coisas pequenas que deveriam realmente ser guiadas pelos familiares, essas pessoas estão completamente perdidas. E olha só, normalmente quando você pensa em aluno, você pensa num adolescente, ou enfim, sabendo que é aluno de faculdade, um adolescente ou um jovem muito adulto, Mas não, isso é alastrado, tá? Eu recebo pedidos, assim, de pessoas já completamente constituídas, Completamente adultas, que têm família e tal, e completamente perdidas, Mulheres dos seus 30 e poucos, 40 anos, homens dos seus 30 e poucos e 40 anos, enfim, completamente perdidos, deslocalizados, como o Jorge Forbes costuma falar, desbussolizados, Ou seja, você tem uma bússola, mas você não sabe para onde a bússola está apontando, você não sabe se guiar mais por essa bússola. Nesse sentido, eu concordo muito com o Forbes, aliás, nisso e em várias outras coisas, no final das contas. Então, o filme, ele basicamente vai falar sobre isso, O filme basicamente vai falar sobre um lugar que se perdeu. E o que basicamente o diretor tenta mostrar é que houve um rompimento ali, uma ruptura muito grande, sobretudo para a vida desse menino, de perda de sentido, quando o pai se separou. Porque aparentemente é isso que dá a entender ali no filme, quando o pai se separou da mãe, porque ele cometeu um adultério, ele se envolveu com uma moça, ele ainda estando casado, ele se envolveu com essa moça, e aí logo depois, obviamente, ele pediu a separação dele, Em determinado momento do filme ele até diz pro filho, olha, eu fiquei com a tua mãe por muito tempo, inclusive por causa de ti, porque eu não queria te abandonar e tal, mas eu tenho o direito de reconstituir minha vida, Enfim. E aí, a partir desse momento, o que aparenta ter acontecido é que a mãe ficou completamente sem chão, a mãe ficou completamente perdida, e de alguma maneira isso resvalou na criança, Isso, enfim, foi jogado também para a criança, e essa criança ela sofreu também as consequências disso. É isso que, de modo geral, faz com que a gente, enfim, tenha ali um entendimento do que aconteceu no filme. Isso é muito interessante porque o menino mesmo, em determinados momentos, ele joga isso de maneira direta, pro pai. Se hoje eu estou assim, abre aspas, o menino diz, se hoje eu estou assim, se hoje eu estou perdido, sem sentido, se eu não tenho mais ânimo para investir na vida, você é o culpado disso. Isso é tão interessante porque o filme ele é brilhante nesse sentido. Eu realmente recomendo que vocês assistam. Porque tem uma cena, é somente uma cena, mas que vale assim o filme inteiro.
que é um diálogo entre o Hugh Jackman, né, que é o pai desse adolescente, com o pai dele, e que aparentemente foi alguém muito escroto, né, um pai muito escroto, que quando a mãe estava à beira do leito da morte, ele não ia lá nem visitar, porque supostamente estava trabalhando. E ainda que seja factual, né? Como ele diz, olha, eu tava trabalhando, e aí, o que você quer que eu faça? Tipo, não é algo bacana, né? De alguém bacana, né? De alguém virtuoso, imagina. É de um homem vil, é de um homem baixo, né? De um homem que não tem qualquer propósito maior, né? Transcendental, inclusive, de vida. É um homem que é escravo das suas paixões, né? Escravo do dinheiro, escravo do poder, é disso que trata ali. E aí, essa cena é perfeita porque é quase que um diálogo psicanalítico, digamos assim, porque o filho vai falar pro pai, né, é o seguinte, olha, eu fui, como se ele estivesse dizendo ali que ele foi, como é o nome que se dá quando, promovido, né, eu fui promovido, só que eu não sei se eu vou aceitar o trabalho. Aí o pai dele perguntou, mas por que você não aceitaria? Ah, porque não é o momento atual, não é o momento oportuno, né? O Nicolas, que é o filho dele, tá passando por algumas dificuldades, eu quero estar presente, blá blá blá. E aí o pai dele, nessa hora, ele para e começa a rir, de uma maneira muito sarcástica. Aí ele disse, nossa, mesmo depois de 40 anos você não supera isso. Você veio até aqui na minha casa, porque ele morava muito longe, né? Você veio até aqui na minha casa pra jogar na minha cara o quão bom pai você é em detrimento de mim. Cara, isso é um diálogo psicanalítico, né? É perfeito. Porque era literalmente isso que estava acontecendo ali. Claro que não de uma maneira deliberada, consciente, né? Mas o conflito, ele estava ali o tempo inteiro, porque nunca foi resolvido, no final das contas. Né? Nisso, o pai lá escroto, ele tem completa razão. Né? Por isso que eu tô dizendo que é quase um diálogo psicanalítico. Porque nunca foi absolutamente nada resolvido, foi tudo colocado pé debaixo do tapete, mesmo porque o outro lado também não dava indícios de que queria resolver alguma coisa ali, né? E aí, enfim, eles ficam nessa briguinha, entre aspas, né? Em que um vai falar do outro, ele diz que ele deve resolver a vida dele, que era ridículo um homem de 50 anos estar ali se lamentando pela sua adolescência ruim, que ele não sentia nada porque ele estava fazendo o papel dele, que era trabalhar para prover dentro de casa, e blá blá blá, enfim. E aí, em contrapartida a isso, o filho dele, já, né, o adolescente, ele pega e fala a mesma coisa de alguma maneira pro pai. Que ainda que ele não tenha falado pro pai dele, mas subentendeu-se que era exatamente isso que ele gostaria de dizer. Só que o filho dele, nesse sentido, ele foi muito mais direto. Ele falou, olha, se eu estou da maneira como eu estou hoje, o responsável é você é um cretino. Você abandonou minha mãe pra ficar com a sua amante. Enfim, né, todas aquelas questões. Tem até alguns momentos que o menino, inclusive, ele fala de maneira direta com a atual mulher do pai dele, que era amante, né? Se ela não se sentia culpada pelo que ela fez, se ela nunca cogitou em não fazer aquilo ali que ela estava fazendo, porque ela já sabia que o pai dele era casado na época que ela se envolveu com o pai dele. Tem um momento que ele fala pra ela, né? Isso não lhe impediu, o que ele estava falando, né? Que se isso não havia impedido, é o fato dela saber que ele era casado, que ele tinha um filho, e que isso ia estragar a vida daquela família ali, né? Ou seja, ele faz ali um questionamento moral pra ela, né? Isso não impediu você de funcionar de determinada maneira e tal. O filme todo, enfim, ele é muito precioso, psicanaliticamente falando, né? E aí, enfim. E aí a gente tem um menino literalmente destroçado, né? Eu acho que essa palavra é a palavra que melhor pode descrevê-lo, né? É um menino destruído, completamente destruído. Dá dó de ver, dá literalmente dó, né? Dá muita pena. Porque é um menino empobrecido, sabe? Pobreza psíquica, pobreza narcísica, pobreza de si. É um menino que sente uma dor profunda, mas não sabe nem localizar essa dor, que é literalmente, né, o que é uma angústia. O que é uma angústia? É você não conseguir localizar o objeto que faz com que você remexa quase que, enfim, as suas vísceras, né? Você só sente algo horrível, mas você não sabe muito bem o que é, porque não consegue dar nome pra isso. Isso, enfim, isso é literalmente
o que é a angústia. E aí o filme é todo esse entorno de alguém tentando se encontrar, né, que não vai conseguir, e todos os conflitos que são inerentes a esse processo. E eu não vou dar spoiler, mas o filme ele é trágico, né, como a vida é, no final das contas. Final feliz só nos filmes da princesa da Disney. E vai ter um final que, enfim, de alguma maneira já era esperado, né, que se tivesse aquele final. Desalentador, heartbreaker, né, como se chama. Isso tudo, né, que eu tô falando aqui pra vocês, tô lembrando do filme, mas isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês tem relação direta com essa perda de lugares, né? Primeira coisa, bora lá. Por isso que eu disse que eu vou fazer mais de uma live, né? Porque são muitas coisas pra tocar. Até eu chegar nisso daqui, até eu chegar no livro em si, a gente tem muitas coisas antes pra abordar. Primeira coisa, eu acho que eu consegui demonstrar ali pra vocês nos stories, mas falando é sempre melhor, né? Porque a gente vai lembrando de algumas coisas, enfim, a gente vai conseguindo construir melhor, né? Talvez. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, que já é algo sabido, né, pelos meus alunos, porque eu sempre falo sobre isso, sobretudo quando eu tô dando aula de constituição psíquica, de infância na psicanálise, então é um lugar comum ali. Mas eu vou falar uma coisa que talvez alguns de vocês não saibam, né, mas que é muito importante. Tudo que uma criança precisa é de lugares muito bem estabilizados. O mundo ele pode estar caindo, como o nosso mundo atual ele está. Ele pode estar decaindo, né? A gente vive numa decadência civilizatória. Isso é uma realidade, tá? A gente literalmente vive numa decadência civilizatória. A gente vive como nunca em meio a bárbaros que se acham intelectuais. Eu estava até falando isso esses dias para uma grande amiga minha, que eu me choquei muito quando e olha que eu não costumo me chocar com muitas coisas, porque, enfim, quem escuta o ser humano diariamente como eu escuto não pode se chocar com muitas coisas, né? No sentido de que nada é muito novo, né? O ser humano, ele é complicado. Mas eu me choquei muito quando eu escutei, por exemplo, de uma aluna minha muito nova. Aquela menina ali deve ter no máximo 19 anos, 20 anos, né? E tudo bem, né? Jovem só fala merda, jovem só faz merda, né? Eu sou realmente adepta da teoria do Nelson Rodrigues, jovens envelheçam, porque jovem é uma coisa que, meu Deus do céu. Mas eu me choquei muito quando, num debate em sala de aula, que se discutia, por exemplo, a questão do aborto, essa aluna estava defendendo, né, que o aborto ele deveria, de fato, ser completamente legalizado em todos os casos, porque mulher nenhuma deveria ser obrigada a passar 9 meses com uma coisa dentro de si. Então, o que se fala diante disso? Sério, o que se fala? O que se fala diante do fato de eu ter um ser humano já constituído hoje que me diz que um bebê, uma vida, uma criança é uma coisa que vai onerar na vida da mãe, que vai dar trabalho, que é um O que se diz? O que se espera de uma civilização como essa? Em que o seu argumento é uma coisificação da vida humana. Sério, são nesses momentos, inclusive, que eu sinto muita inveja de determinados amigos meus que são esperançosos, né? Que são extremamente espiritualizados a ponto de ter crença na humanidade, porque eu não tenho. Não tem como você ter crença na humanidade com esse tipo de gente. Desculpa, não tem. Que acha que um bebê é uma coisa. Que você pode se livrar dele simplesmente porque ele tá lhe atrapalhando. É puxado. E aí, o
o que eu preciso fazer com que vocês entendam, pelo menos nesse primeiro momento, é o seguinte. Uma criança, ela precisa de estabilidade. Uma criança precisa muito de rotina. Uma criança precisa de lugares, né, de figuras muito bem postas, muito bem impositivas, né, que tenham conhecimento de si. Não podem ser figuras completamente perdidas, né, deslocadas, destruídas. Não podem, porque elas vão perpetuar isso na vida daquela criancinha, né? Uma criança, ela precisa de todos esses aspectos para poder com que ela sobreviva da melhor maneira possível. Como eu estava dizendo para vocês, o mundo pode estar caindo, mas a sua casa, ela tem que ser uma redoma de valores, uma redoma ética, uma redoma moral, né? Você tem que proteger os seus. Acho que um dos meus posts aí que estão fixados é justamente essa frase, né, que você tem que fazer por você e pelos seus, porque salvando os seus, você já fez muito pela sua vida e na sua existência. As pessoas, elas têm, né, esse ímpeto heróico e acreditam que o ímpeto heróico é você salvar uma civilização inteira, uma sociedade inteira. Não, o ímpeto heróico é você conseguir salvar pelo menos os seus. É você conseguir se salvar. Isso é um ímpeto heróico que deve ser perpetuado. Não é você chorar simplesmente porque você sabe que tem crianças passando fome na África. Se você passa por cima de crianças que estão ao seu lado, que estão com fome. Eu tava vendo ontem, inclusive, um filme, né, que saiu há pouco tempo, She Said, que é Ela Disse, né, em português, que fala sobre aquelas denúncias de abuso sexual do Harvey Weinstein, né, que ficaram, enfim, mundialmente conhecidos. E eu vi uma coisa bem interessante lá, né, que não tem, assim, nada a ver com o tema central do filme, mas é muito interessante. Que era uma jornalista que estava fazendo essas denúncias para salvar mulheres, né, então o ímpeto dela era salvar mulheres, né, mulheres que foram vitimadas, etc. Você olha para isso e você fala, nossa, que bacana, que maravilhoso, né, que mulher muito altruísta, que vai salvar a vida de várias mulheres, inclusive das que poderiam vir a ser assediadas ou estupradas por aquele monstro. Mas quando você ia olhar a vida dela pessoal, era alguém que não conseguia investir na própria filha que havia acabado de nascer. Então olha só, você é uma heroína pro mundo, mas você não consegue investir na sua própria cria. Que funcionamento heróico é esse? Ah, mas a minha filha vai sentir muito orgulho de mim, porque quando ela entender, quando ela crescer, ela vai saber que a mãe dela foi uma grande heroína, que salvou diversas mulheres. Será? Ou será que vai acontecer o que normalmente acontece? Que é você esquecer dos seus e você viver pros outros, porque você quer ser bem visto, mas isso ninguém vai falar, porque isso é feio, isso é politicamente correto, mas é exatamente isso que você quer, tá? Você vai deixar os seus filhos completamente perdidos, né? Completamente sem lugar nenhum. E aí, no final das contas, quando essas crianças perdidas e deslocadas crescerem, elas vão olhar pra você e, primeiro, não vão nem respeitar você. Não vão nem considerar você porque você não esteve lá quando elas mais precisavam, porque você estava salvando supostamente o mundo. Então, primeiro ponto, salve os seus, salve a sua vida. Viva por eles, viva por você. Você não vai conseguir fazer grandes coisas no sentido quantitativo, mas já é uma grande coisa absurda você conseguir criar bem os seus próprios filhos. Esse é o primeiro ponto, tá? E uma criança, de modo geral, ela, precisando desses lugares, né, muito bem instituídos, quando ela está se constituindo, essa criança, ela entende que você é, eu até falei isso, né, nos stories, ela entende que você é a pessoa mais importante do mundo. Ela realmente acredita nisso, na cabecinha dela. E você realmente é para ela a pessoa mais importante do mundo. Você é o modelo máximo dela. Você é a única pessoa no mundo que ela quer agradar. A única pessoa no mundo que ela faria de tudo só para ter o olhar, só para ter o amor, só para ter o acalento. Você é a única pessoa do mundo.
E a criancinha, ela funciona dessa maneira porque ela necessita de você, sobretudo nesses primeiros momentos. Ela necessita, é uma necessidade praticamente fisiológica. Não somente fisiológica, mas sobretudo fisiológica também. Mas sobretudo psíquica. Então, quando essa criança que está ali completamente, enfim, imersa em tudo isso, precisando de você, consegue estabelecer isso, ela fará de tudo para que, enfim, você não se afaste dela, para que você sinta orgulho dela, para que você a ame da mesma maneira como ela te ama também. Você conseguindo fazer com que essa criança se estabeleça da melhor maneira possível, sobretudo nos primeiros anos de vida dela, você dá a possibilidade dessa criança ficar completamente fortalecida para tudo que acontecerá posteriormente na vida dela. Como é que eu crio alguém forte espiritualmente, no sentido anímico, de alma, nem no sentido religioso, mas no sentido filosófico? Como é que eu crio alguém forte, alguém bem consolidado nos valores, etc. É justamente quando eu estive ali presente eu consegui transmitir tudo isso da melhor maneira possível. É justamente quando eu não deixo com que aquele local que nunca ficará esvaziado, entendam isso. Se você não preenche, você pai e mãe, outros preencherão. E eu sinto dizer para vocês que esses outros não são muito benéficos para a formação dos seus filhos. Outros o Estado, outros os amigos, outro a mídia, outro a internet. Esses outros formarão o imaginário do seu filho, porque você não esteve lá para formar. Então, se você não faz isso, certamente aquilo ali não ficará sem nenhum tipo de preenchimento. Então, quando você consegue fazer isso, cara, tudo que vier depois é lucro. Porque você já conseguiu o primordial, que é estabelecer essa base. Essa base muito bem consolidada, quase nada no mundo consegue derrubar. Isso é uma realidade. Eu estou afirmando isso para vocês. Uma criança bem constituída é uma criança com uma base absurda. E que todo o resto, posteriormente, é somente o resto. Eu costumo falar isso, sobretudo para as pessoas mais próximas a mim, que eu sou muito grata pelo fato de eu ter sido criada, sobretudo no primeiro momento, pelos meus avós, sobretudo nessa base, nessa infância, porque os valores morais e éticos que eles instituíram em mim, eles ficaram ad infinito. E tudo que eu vivenciei depois não me corrompeu justamente porque a base estava consolidada. Vejam vocês, eu sou da área de humanas. Eu sou formada em psicologia. Eu sou professora de cursos de humanas e da saúde. Eu sou professora do curso de psicologia, eu sou professora do curso de direito, enfim. Sou professora de muitos cursos. A minha vida inteira foi imersa. Minha vida inteira, literalmente, imagina, eu tenho 30 anos. A maior parte da minha vida eu passei na faculdade, fazendo graduação, mestrado, doutorado, enfim. E como é que eu não troquei os meus valores? Em meio a tudo isso, que seria muito mais fácil. Porque é muito mais fácil você escutar o seu professor maconheiro. É muito mais fácil. Primeiro que ele é descolado, ele é bacana. Ele diz que você pode tudo. É muito mais fácil você ceder a isso do que, enfim, aquelas limitações impostas, pelos seus progenitores, pelos seus responsáveis, que são sempre muito chatas, porque, que saco, a gente tem realmente limitações, a gente tem realmente deveres, a gente tem realmente determinados lugares que a gente deve seguir. É muito chato isso tudo. Então era muito mais fácil eu escutar meu professor maconheiro me dizendo o seguinte: olha, você pode fazer tudo, porque tudo é possível. Um relativismo moral absurdo, não tem certo, não tem errado. A verdade, ela é relativa, depende. Imagina, é pra eu sambar que nem uma pata na lama em meio a tudo isso. Mas, meu amigo, a casca é dura justamente porque a base é sólida.
Vocês acham que eu sou uma persona super grata em todos os ambientes que eu passo, acadêmicos? Uma vez me perguntaram aqui, né? Professora, a senhora sabe, né, que em determinados lugares, né, alguns colegas seus, eles só lhe aturam porque, enfim, né, porque a senhora sabe do que está falando, né? A senhora fala com propriedade, a senhora estuda mesmo. Mas se eles pudessem, eles nem lhe aturariam. Eu sei. Eu sei. Imagina, eu vejo os olhares. Imagina. Mesmo nunca tendo feito nada pra absolutamente ninguém. Nunca. 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 Eu só fiz o meu. Tava pouco me lixando pros outros. Mas só de você pensar fora da turba, cara, isso é inadmissível. Inadmissível, porque são extremistas. Porque são dogmáticos. É interessante porque eles criticam as pessoas religiosas, porque as pessoas religiosas, elas são ignorantes, né? Porque elas não são científicas, porque elas vivem para um Deus, etc. Eles também, eles são escravos de toda essa relativização moral. Eles são escravos de um pseudocientificismo. Eles são escravos de tudo isso. Eles trocam Deus por outro Deus, só que certamente um Deus muito mais infame. Certamente. Então, assim, para não ficar muito grande essa primeira parte, tá? E olha que eu nem consegui falar do livro. Vou falar na próxima. O que eu posso falar para vocês nesse primeiro momento, antes da gente adentrar nessas outras questões aqui identitárias, é que se a base vem forte, todo o resto é muito mais fácil, né? Como eu tava falando para vocês, vocês acham que é bacana, né? Você, enfim, você conviver com pessoas que não queriam que você estivesse ali? Não é bacana, não é, sabe? É desconfortável. Mas quando você sabe quem você é e os valores que você tem, o resto é resto. Eu costumo dizer que eu só não posso fazer com que as pessoas que eu mais amo na vida sintam vergonha de mim. Não posso manchar o legado do meu avô, o legado da minha avó, o legado da minha mãe. Não posso, eu não tenho esse direito. De resto, meu amigo, eu tô literalmente pouco me lixando. Eu não me curvo à turba extremista. Eu não tô nem aí pro que eles acreditam. Isso não modifica milimetricamente nada do que já está completamente instituído em mim. Nada. Pra eu vir aqui, dar a cara a tapa e falar de maneira direta, é porque isso está extremamente bem consolidado. E cara feia nenhuma, olhar atravessado nenhum vai modificar isso. Então, eu vou finalizar por aqui porque já tá bem longa a live. Na próxima live eu já vou entrar diretamente no livro da Ruth Lescaut, prometo, tá? Tchau pra vocês.